Boa tarde, queridas mães. Continuaremos hoje as formações sobre os graus de oração segundo Santa Teresa de Ávila, no Livro da Vida. Lembremos que para ensinar sobre a iniciação na vida de oração, Santa Teresa usa a imagem de um jardim que deve ser cultivado em um terreno árido, um terreno seco, que o dono do jardim é Deus. O jardineiro somos nós. O terreno árido é a nossa alma. E a água para tornar esse terreno fértil é a oração. No primeiro grau da oração, a oração meditativa, Santa Teresa ensina a regar o jardim buscando água em um poço com um balde pequeno. Isso demanda muito esforço e perseverança, muitas idas e vindas, e nós devemos ter o cuidado para não desanimarmos. A principal virtude que colhemos na oração mental é a humildade, e seus frutos são esvaziarmos de nós mesmas, vencermos o orgulho e dar glórias a Deus. No segundo grau de oração, a oração de quietude, aprendemos que o jardineiro deve tirar água com a ajuda de nora e alcatruzes, que são vários baldes movidos por um torno, exigindo menos trabalho e produzindo mais água. Esse grau da oração é de maior recolhimento, estando a alma já mais acostumada ao silêncio e podendo perceber a graça de Deus com mais clareza. Nesse grau da oração, devemos ter cuidado com as agitações. É necessário apagar os ruídos do intelecto. A maior virtude que colhemos com a oração de quietude é o desapego. E seus frutos são não abusar das riquezas, não esconder os talentos, deixar Deus agir em nós e o desapego das vontades próprias. O assunto da formação de hoje é o terceiro grau da oração, segundo Santa Teresa, a oração de contemplação. Então, peçamos luz ao Espírito Santo para nos ajudar a falar o que o Espírito Santo quer que a gente transmita. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Na oração de contemplação, a maneira que devemos regar nosso jardim é canalizando a água de um rio ou da fonte até o jardim. É necessário muito esforço no início, mas poderemos descansar ao vermos o jardim tão bem irrigado. A suavidade e a consolação são bem maiores nesta forma de cultivo, pois o próprio Deus muitas vezes se encarrega da jardinagem. Nós podemos definir a contemplação como o olhar de fé fixo em Jesus. É nos deixar olhar por Ele. Jesus vai purificando nosso coração e nossos afetos. Contemplar é olhar com amor aquele que primeiro nos olhou com amor. O primeiro olhar, o de Deus, é o que atrai e não se esgota em beleza e experiência. Segundo Santa Teresa, a oração de contemplação é um dom que Deus concede a quem Ele quer e quando quer. E de forma passiva a alma recebe essas graças. Embora seja um dom dado por Deus, nós podemos fazer a nossa parte como colaboradores de Deus para receber essa graça. E para colaborar com Deus, nós devemos praticar a abnegação, a renúncia consciente de nossos interesses, de nossos desejos e afetos e de forma livre lutar contra nosso egoísmo. Devemos praticar a assiduidade ao recolhimento,
aprender como entrar em nós mesmas, a estarmos sozinhas com o Senhor. Nós sabemos, mães, que a oração é um trato de amor, de amizade. É a nossa amizade pessoal com Jesus Cristo e a dele conosco. E a partir daí é que se desenvolve nossa vida de oração. É necessário consistência e constância na oração. Viver na presença de Deus a partir do Espírito onde Ele está. A oração pessoal, diária, persistente, nos mergulha no mundo sobrenatural onde podemos contemplar a Deus e sermos transformados por Ele. A oração, ela deve fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Santa Teresa nos diz que o desafio se encontra na dispersão, porque temos pouca consciência da realidade interior de nosso espírito, onde Deus habita. Além da abnegação e da assiduidade na oração, nós devemos desenvolver a humildade para sermos colaboradores de Deus. É na humildade que reconhecemos nossa pequenez diante da grandeza de Deus. E assim podemos nos abrir para receber suas graças. Também são passos importantes para se alcançar esse grau de oração, a perseverança, a fé, a abertura para a ação da graça e a pureza de consciência. Devemos ocupar nossa mente com boas leituras, com coisas positivas. Isso nos ensina Santa Teresa. Quem chega a esse grau da oração experimenta um amor tão grande que se sente fora do próprio corpo. É como estar louco por amor, diz Santa Teresa, sabendo que nós não merecemos um dom tão precioso. A alma deseja estar livre das ocupações do mundo, porque nesse ponto não deseja mais viver em si mesmo, mas somente em Deus. É uma quase total união da alma com Deus. É conformar nossa vontade à vontade divina. Quando chegamos a esse ponto da oração, nada mais nesse mundo nos decepcionará. Nesse grau da oração, as virtudes ficam mais firmes e seguras. A maior virtude desse grau é a caridade. E os principais frutos que colheremos são a paz, a paciência na adversidade, a obediência, a facilidade para o perdão, o despojamento de nós mesmas, a dedicação a orar pela salvação do outro e a doação total de si. Não podemos nos esquecer, mais amigas, que nós temos um aliado para caminharmos na vida de oração, que é o Espírito Santo. E na medida que desejamos, ele se torna nosso amigo. Nós devemos invocar o Espírito Santo para pedir que ele nos ajude a não colocarmos limites nas graças que Deus quer derramar sobre nós. O movimento de mães pede que nós façamos uma reflexão sobre o que aprendemos com Santa Teresa e como temos vivido esse ano de oração. Quais as dificuldades que temos encontrado no caminho da oração? O que temos feito para superá-las? O que tem nos impedido de desfrutar este terceiro grau de oração? Quais são as nossas atitudes diante das coisas da terra? Como agimos? Nos sentimos livres ou somos escravos de muitas coisas? A vida espiritual é sinônimo de relacionamento. E todo relacionamento verdadeiro, ele demanda tempo, presença, dedicação, intimidade, troca, amor. Como tem sido o nosso relacionamento com Deus?
nós devemos mais tarde dedicar um tempinho para fazer essas reflexões que o movimento pede para nós. Um grande abraço, prezadas mães.